Olá, meus amigos. Nosso tema hoje é o conceito de saúde, que eu considero ainda não completamente estabelecido na homeopatia. Se a medicina convencional, pelo seu lado, já tem um conceito da Organização Mundial de Saúde que é muito apregoado, no nosso caso não estamos ainda com uma clareza a respeito disso, porque se nos voltamos para o doente e não para a doença, nós temos ainda uma complexidade a mais, os fatores internos. Nós vamos ainda discutir com mais calma um pouco adiante que a doença representa no corpo uma trajetória e características muito semelhantes ao quadro emocional da pessoa, à sua trajetória psicoafetiva. Mas não temos ainda um conceito de saúde que contemple algumas variantes. Por exemplo, eu me lembro que em uma ocasião eu estava atendendo uma criança e que o pai era paraplégico, era um cadeirante, e a mãe tinha toda a liberdade de movimentação. Entretanto, ficou muito claro que ele era um sujeito mais centrado, mais harmonizado com a sua vida, com as suas dificuldades e limitações, enquanto ela se mostrava irritada, um pouco aflita, e a história familiar, o dia a dia em casa, era coerente com o que eu estava observando ali. Então vejam bem, certos quadros que a medicina convencional vai classificar como sendo doenças, no caso da homeopatia, o que interessa mais é como esse sujeito lida com essa circunstância. Uma pessoa cega pode ser um cidadão, pode constituir família e pode viver de uma forma laboriosa e relativamente autônoma, mais ajustado às suas condições do que uma outra que vive na plenitude dos seus sentidos, do seu raciocínio e da sua habilidade locomotora. Esse conceito precisa de um cuidado muito rigoroso de nossa parte. Na minha opinião, nós na homeopatia desembocamos para uma doença vital, uma força vital que adoece e que, de certa forma, deixou o sujeito irresponsável pela sua doença. Era uma coisa da força vital, da energia vital. Ela que se desequilibrava, e a doença estava localizada nesse ponto. Nas últimas décadas, a homeopatia retomou a relação entre o sujeito ou o espírito e a sua doença, porque elas têm uma relação de parelha. A doença é fruto da maneira de ser. O professor Márcio Elizalde dizia muito isso. Quando o paciente perguntava para ele: doutor, o que eu tenho? Ele dizia assim: você tem nus vômica. Ou seja, a sua forma de viver, que é nus vômica, está perturbada. Mas isso era só uma analogia para dizer que nós adoecemos de acordo com as nossas características pessoais e são elas que se refletem no corpo, alterando funções e características de forma que a doença se instala. Outra coisa também interessante é que muitas pessoas adoecem depois de uma longa peleja, de uma batalha sofrida. E isso significa que, de certa forma, a enfermidade foi o preço que ela pagou por ter passado por tantos desafios, por tantos problemas, por angústias tão prolongadas. Ou seja, a doença é uma resultante daquela vida, daquela trajetória. Algumas pessoas sabem disso, mas elas não trocariam ter saúde agora completa, sem qualquer restrição, sem que elas pudessem ter feito exatamente tudo o que elas fizeram, de dedicação, de renúncia, de altruísmo, de trabalho sacrificial em favor de um grupo. Então, é bem respeitável
e é muito compreensível que essa pessoa hoje, apesar da doença, ela está muito mais feliz, muito mais em paz do que uma outra que, mesmo gozando de saúde orgânica, está em conflito, em frustração, em litígio com as suas próprias condições. Nós podemos dizer então, assim, bem resumidamente, tem 3 tipos de pessoas. De acordo com o seu estado, elas se classificam em. No tipo 1, é aquela pessoa que a vida para ele se limita a ter vantagens, a usufruir benefícios e a vencer qualquer oponente que tente impedir que ele tenha acesso e goze dessas vantagens. Esse tipo é muito centrado no seu umbigo. Só pensa em si mesmo, nas suas vantagens pessoais e imediatas. O segundo tipo já é um pouco mais moderado e já amplia os seus objetivos de vida para um grupo ou para uma classe profissional. É uma pessoa que é capaz de se dedicar, de se oferecer, de trabalhar em favor de uma família, de algum grupo, uma classe profissional. Essa pessoa não pensa só em si e é capaz de se sacrificar pelo benefício que contempla um número maior de pessoas. O mais comum é que seja a família e que esse sujeito tenha um compromisso sério com a felicidade desse pequeno núcleo ao qual ele se dedica. Finalmente, temos um tipo um pouco mais raro, que é aquela pessoa que tem uma causa, capaz de um trabalho imenso, coordenado, a longo prazo, em favor da realização, do sucesso dessa causa, que irá beneficiar muitas outras pessoas com as quais ele não tem, às vezes, nenhum contato direto. Em comparação com o segundo tipo, nós vamos ver que este segundo ele tem uma gratificação, ele tem uma recompensa de ver que a sua família está mais realizada, mais feliz, as pessoas vivem um pouco mais de harmonia. Nesse último tipo, as gratificações são remotas, são praticamente indiretas, porque ele se doa a uma causa, seja uma causa civil, religiosa, política, social. De alguma maneira, a sua atividade, a sua busca é que as pessoas sejam beneficiadas por aquele processo. Se elas chegam lá na frente e não têm êxito, de alguma forma elas se sentem compensadas porque aquilo encheu a vida de motivação, de ideal, de um propósito, e isso foi o suficiente para mantê-las nesse projeto e terminar hoje com essa paz de consciência que para elas é a coisa mais importante em relação à saúde. Muito bem, ficamos por aqui em relação ao conceito de saúde, deixando apenas esse mar de complexidade. E vamos seguir agora o fechamento desse módulo, que é o homeopata como fator terapêutico. Muito obrigado, até breve.